Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou falar um tema muito importante que é como organizar os seus estudos. Sei que muita gente já está estudando, já está se preparando, mas tem muita gente que está perdida, não sabe por onde começar, não sabe o que começar a estudar, tá? E fica nervoso que está estudando, mas está perdendo a matéria, não está conseguindo memorizar, uma série de coisas. Então prepara aí o caderno, prepara a caneta, a água ou o café, que a gente vai ter uma aula bem pesada aí, para a gente, de uma vez por todas, explicar para vocês como é que você faz para poder organizar os seus estudos. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: entenda que você vai fazer um concurso, é um concurso concorrido pra caramba. No último concurso que foi realizado para o cargo de soldado, foi realizado em 2014 e foram mais de 105 mil candidatos. Se você para 6 mil vagas. Então é muito candidato concorrendo para uma vaga só. Então você entenda o seguinte: vai ter muita gente preparada, muita gente que já está estudando aí um ano, 2 anos, está se preparando para isso, muita gente boa. Então tem gente que quer fazer o concurso, às vezes é a última oportunidade. Eu sei, eu fiz uma pesquisa em torno de 2 mil pessoas e as coisas que mais são importantes nos candidatos, que eles dão mais valor, é sonho, eles querem entrar na profissão por sonho, estabilidade, então vou até botar aqui, sonho, estabilidade financeira, né? O dinheiro propriamente dito e o prazer mesmo de servir a sociedade. Essas são as referências que mais são as motivações que mais chegaram até mim, né? Eu sempre pergunto: por que você quer ser policial? Eles sempre falam isso aí. Então é o seguinte: você tem que utilizar isso como uma motivação para os seus estudos, tá? Então, por quê? Porque às vezes o dia está puxado, o dia está corrido, a gente tem muito problema e a gente acaba esquecendo disso. E a gente tem que levar em consideração que na organização dos nossos estudos, o nosso tempo. Por isso que é importante. Porque às vezes a gente não tem tempo para nada e o que vai nos motivar é isso aqui, tá? A realização de um sonho, a estabilidade, a parte financeira. Não sei se vocês sabem, mas o salário atual, nós estamos em janeiro de 2020, o salário atual, é claro que isso vai variar conforme triênio, conforme um monte de coisa, mas o salário bruto aí, médio de um soldado da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro é em torno de R$ 3.500. Mas existem aí os batalhões especiais, que ele ganha um pouquinho mais, existem os serviços extras, né, PROES, RAIS. Então, tem soldado que chega aí a ganhar R$ 4.500, R$ 5.000, dependendo da quantidade de trabalho que ele faça aí. Tá? Então, não é a melhor carreira, mas quando se trata de realização de sonhos, estabilidade, é uma carreira ideal, tá? Para começar. Claro que você vai usar isso como um trampolim, tá? Se quiser, ou então se quiser seguir a carreira, tá? Mas muita gente quer usar isso como um trampolim, mas é um baita trampolim. Tá? Mas então, olha só, o que você tem que observar dentro da organização do seu estudo é o seguinte: vamos separar aqui como um ciclo de 24 horas. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas, então você tem que separar essas 24 horas de alguma forma. Primeira coisa é isso: separar as 24 horas de alguma forma. Tem coisas que você não pode abrir mão, por exemplo, o sono, você pode abrir mão? Em regra, sim. Então a gente vai dividir aqui em atividades e suas respectivas horas. Então nós temos aqui, número 1, trabalho. Em regra geral, são 8 horas. 8 horas de trabalho. Isso pode variar para mais, variar para menos, tem as horas extras, aquela coisa toda. É invariável. Quem trabalha? Quem não trabalha tá na vantagem aqui. Então, estou levando aqui em consideração quem trabalha, tá? Nós temos aqui o deslocamento. Você tem que bota isso no papel aí. Deslocamento. Deslocamento, em regra geral, vamos botar aí em torno de
2 horas. Pode variar para mais, pode variar para menos. Isso aqui é apenas um exemplo, tá bom? Nós temos aí hora de almoço, que em regra geral é 1 hora, pode ser 2 horas, 1 hora e meia, às vezes nem tem, às vezes é meia hora, né? Outro item importante, o lazer, barra família. Isso é muito importante também. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. E sem a família, para quem não tem família, às vezes, psicologicamente, a pessoa fica abalada e não consegue estudar, não consegue ter um bom aproveitamento. Então, independente se a pessoa é casada ou não, se tem filhos ou não, tem lá o pai, tem a mãe, bota lazer, família, amigos, bota aqui amigos também. Amigos. Quando eu falo amigos, é amigos. Não é aquele colega de balada que vai uma vez na vida, outra não, só quer sair para balada não, tá? Vamos levar aqui em consideração pelo menos 2 horas. 2 horas. Então aqui a gente já tem 8, 10, 13 horas. O ideal de sono são que leve pelo menos 8 horas. De sono, de descanso, né? Sono. 8 horas. Então nós temos aqui quanto? 10, 13, eu não sei fazer conta, 21, né? Isso aí. Nós temos 21 horas. Sobrou o quê? Sobraram 3 horas. 6. Vou botar aqui sobra. Três horas. Essa sobra aqui, é claro que pode variar, como eu falei. Pode variar aqui no trabalho, no deslocamento. Às vezes acontece um acidente, pode demorar mais, pode demorar menos. O trabalho, às vezes a pessoa pode pegar 1 hora extra, né, 2 horas extra, então pode tomar tempo, então vai consumir aqui. Então olha só, por que eu estou falando isso? Cientificamente é comprovado que o ideal de estudo é até 4 horas. Não menos que isso, porque é o tempo que você tem ali para reter aquele estudo, e não mais que isso, porque acima disso, cientificamente comprovado que você acaba lendo, estudando, mas não consegue reter, não consegue se concentrar, né? É claro que toda regra tem sua exceção, quem já está acostumado, isso é para começar, tá? Quem já está acostumado, tem gente que estuda aí 6 horas, 8 horas, 12 horas. Eu mesmo já fiz um concurso onde eu estudava 13 horas por dia. Mas também era 13 horas de verdade, líquido. Eu parava só para fazer refeição, dava uma descansada, fazia nada, ficava em casa. Foi num momento que eu estava encostado, eu sou militar, como eu falei, me machuquei, eu não fazia nada, então eu só estudava. Então eu estudava 13 horas por dia, por volta de 1 da manhã eu estava aí parando aí com os exercícios, fazia em torno de 2 horas de exercício. Mas isso é um caso à parte, tá? Porque eu tinha os objetivos, estava bem concentrado. Então, para o concurso da Polícia Militar, a gente vai levar em consideração pelo menos 4 horas de estudo, se possível, para a gente poder começar a organizar a nossa hora. E por que eu fiz esse quadro aqui, essa relação? Para a gente saber aonde que a gente pode perder. Porque olha só, se nós temos 3 horas de sobra, então já estamos no prejuízo. Então você tem que tirar 1 hora de algum lugar. Então aí que você vai fazer a sua análise. De onde eu posso tirar? Posso tirar do trabalho? Não, não posso. Posso tirar do deslocamento? Não tem como tirar do deslocamento. Posso tirar do almoço? Tem gente que almoça em 10 minutos, né? E vai lá, tira uns 20 minutos, uns 30 minutos. Entenda o seguinte, é um momento passageiro. Você está se dedicando para um estudo agora onde você vai realizar seu sonho, onde você vai ter estabilidade financeira, onde você vai ter um salário legal, onde você vai poder dar um melhor conforto para sua família e sem levar em consideração a realização do sonho, a proteção da sociedade. Então vale a pena. Vale a pena você se dedicar pelo menos 6 meses, 1 ano ali, para poder ser aprovado. Então, se você tirar do teu almoço, não faz problema nenhum. Se você tirar também do seu sono aqui, se você tirar aqui 1 hora do seu sono, você completa. Se você tirar meia hora daqui, você completa. Mas a família não pode ser prejudicada. Lembra que eu falei que a família é o esteio, a família é a base da sociedade e é ela que vai ajudar bastante você.
Então ela tem que entender também que ela, e antes de você começar a estudar, ou se você já começou a estudar, senta com a família e fala, olha, é importante eu me dedicar aos estudos, então às vezes você vai ficar ausente da família, mas é para um momento temporário, tá bom? Então o que você pode fazer aqui? Você pode tirar, da onde você pode tirar? Do sono, então você vem aqui do sono, tira, 7 horas, e acrescenta aqui, mais 1 hora. Ok. Posso tirar mais? Vai depender de você. A gente está aqui trabalhando com 4 horas. Mas, Marcelo, não dá para eu tirar, porque aqui eu peguei 2 horas de almoço, 2 horas de trabalho, 2 horas extra. Então vem aqui do seu sono e tira do seu almoço. Sacrifica a família, se for o caso, também, nesse momento, tá? Então, eu estou fazendo isso para você entender como é que você pode organizar, dentro de um ciclo de 24 horas, como é que você pode organizar a sua jornada de estudos. Então, o que nós fizemos agora? Organizamos o nosso ciclo de 24 horas. Sabemos da onde a gente pode tirar os horários, aonde a gente pode acrescentar. Não necessariamente precisa ser 4 horas de estudo ininterrupta. Você pode estudar 2 horas de manhã, acorda mais cedo, estuda 2 horas de manhã, estuda 2 horas depois, estuda 2 horas à tarde, não importa. Se você puder estudar de uma vez, beleza. Se não puder, não tem problema. Entenda que você tem que dar seu jeito e adequar dentro da sua rotina de trabalho. Isso eu falei para quem é casado, tem filhos, tem uma rotina de família, tem um trabalho. Quem não tem essa rotina de trabalho está na vantagem, que tem pelo menos 8 horas a mais aí, porque não trabalha, né? Ele vai estar em casa estudando. Então ele vai ter aí pelo menos 8 horas de estudo aí, de graça, de boa. Então ele vai estar na frente. Então, a segunda parte agora da nossa organização é a gente entender quais são as disciplinas que vão ser cobradas. A gente sabe o seguinte, levando em consideração o último concurso, tá? Sempre que a gente estuda para concurso que ainda vai abrir o edital, quando o edital já está aberto, está tudo bem, mas quando vai abrir o edital e a gente não sabe o que vai ser cobrado, porque realmente não sabe, o que a gente tem que levar em consideração? Sempre o último edital. Sempre. Então, o último edital... CFSD 2014. Então, foi realizado um concurso em 2014, o último concurso que foi realizado, nós estamos em janeiro de 2020. Então, foi realizado esse concurso aí. Mas, Marcelo, e se cair outras disciplinas? Entenda o seguinte, no último concurso foram mais de 105 mil candidatos para 6 mil vagas. O próximo concurso vai ser muito mais, eu imagino, que deve passar aí dos 120 mil. Esses 120 mil candidatos que devem se inscrever, eles não sabem, eles estão na mesma situação que vocês. Não sabem se vai cair outras disciplinas, não. E se cair outras disciplinas, ele só vai saber depois que abrir o edital. Então, estão em igualdade de condição. Não é uma coisa que você precisa se preocupar, não. Então, você vai levar em consideração o último edital. Então, a gente vai separar aqui as disciplinas. Em ordem, nós temos aqui língua portuguesa, que foram 10 questões. 10 questões. Depois, sociologia, 5 questões. Legislação de trânsito, 5 questões. Direitos humanos, 5 questões. Informática, 5 questões. História, do Brasil, 5 questões. E, para finalizar, geografia do Rio de Janeiro, estado.
5 questões. Então, eu botei aqui aleatoriamente, são 7 disciplinas e você tem que estudar essas 7 disciplinas. Mas aí, de acordo com aquelas 4 horas que você, ou menos horas, ou mais, né? Como é que você vai dividir isso? Você vai dividir, eu vou dar uma sugestão, não necessariamente você tem que seguir essa sugestão, tá? Mas olha só, como é que você divide isso aqui? Língua portuguesa, a gente entende o seguinte, são 40 questões, sendo que você não pode zerar nenhuma dessas disciplinas, então tem que fazer pelo menos um ponto, e tem que acertar pelo menos 50%. Tá? Então, se você, por exemplo, acertar a língua portuguesa toda, você já tem metade, mas você também não pode zerar nenhuma delas. Então, não é uma prova logisticamente difícil de ser feita, não. Tá? Mas a concorrência faz com que, se você tiver poucas notas, ou nota baixa, você seja reprovado. Então, você tem que levar aqui em consideração 2 coisas aqui. O grau de importância, por conta da quantidade de questões a serem cobradas, né? Língua portuguesa, então, ela tem o maior nível de importância, na minha opinião, e a quantidade de matéria, o conteúdo a ser cobrado. Então, eu vou levar em consideração o seguinte, que português é a mais importante. Então, eu vou numerar aqui. Mais importante, português. É aquela que você vai dedicar dentro do seu organograma de estudos maior tempo. Por quê? Porque ela tem o maior conteúdo e é a disciplina mais importante porque tem maior número de questões, né? Bom, avaliando aqui, eu acho, tá? Aí vocês têm que fazer uma avaliação, que História do Brasil é um segundo conteúdo maior em quantidade de matérias. Então eu colocaria História do Brasil com o número 2, no grau de importância aí do nosso organograma de estudos. Depois, dentro da prioridade, eu colocaria Informática, 3. Legislação de Trânsito e Direitos Humanos, está empatado. Então vou botar aqui, Direitos Humanos, 4. Legislação de Trânsito, 5. Sociologia e Geografia, eu botaria Geografia, número 6. E Sociologia, número 7. Por que isso? Se eu levo em consideração que Sociologia, olha só, que Sociologia é a menos importante, então vai ser a menos que eu vou estudar. Se eu garantir, mas tem que garantir pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto, tá? Porque aí você vai distribuir dentro daquelas 4 horas, ou 5 horas, ou mais ou menos, essa prioridade, assim, essas disciplinas aqui dentro dessa prioridade aqui. Lembra o seguinte, isso aqui eu elaborei isso aqui, eu acabei colocando, mas vocês podem entender que seja de outra forma. E qual foi a importância que eu botei? Português, porque é um número bastante grande de matéria, e tem aqui o número 10, né, de questões. E História também é um número bastante grande de matéria, disciplina. Geografia do Brasil, Geografia do Rio de Janeiro, apesar de ser um volume extenso, eu não entendo que seja tão relevante. Por isso que eu botei Informática. Por que Informática é muito relevante aí? Por isso que eu botei o 3. Porque olha só, apesar da gente entender que a gente pensa que sabe informática, a gente não sabe, a gente sabe de mexer. Mas tecnicamente é o que vai ser cobrado. Vai falar assim, qual é em Excel, né, em planilha eletrônica, qual é a fórmula para fazer isso aqui? A gente sabe mexer, a gente vai entrar no Google e vai entender como é que funciona. Mas na hora da prova, se você não souber exatamente, e às vezes é de acordo com a última atualização do Windows ou do sistema operacional que está sendo exigido ali, Linux ou Mac, né? Provavelmente utiliza o Windows. Então, a importância da informática aqui é porque, por conta, apesar de não ser tanta coisa, ela é uma matéria muito atualizada. Então tem que se dar conta nisso aí. Aqui, Direitos Humanos e Sociologia e Legislação de Trânsito, as duas são iguais, né, em termos de importância para mim, mas eu botei Direitos Humanos, porque é a matéria relacionada com a atividade fim do policial militar. O policial militar não é muita coisa, essas duas disciplinas não são muita coisa. Então o que a gente vai estudar? Isso aqui relacionado à segurança pública. Depois vem Geografia. Por que tem que estudar Geografia? Porque o policial militar dentro do estado do Rio de Janeiro, ele pode servir em um dado momento. Ele vai servir inicialmente em Sulacap.
num bairro do município do Rio de Janeiro, onde ele vai ficar 1 ano fazendo curso ali, um período, né, de 10 meses ou mais, fazendo um curso se ele for soldado. Se for oficial, um pouco mais. Depois ele pode ir para um OPP, ou ele pode ir para o interior, região dos lagos, ou região oceânica, isso vai depender. Então ele tem que conhecer essa região toda, né? Então é por conta disso que eu dou o número 6 aqui como prioridade e sociologia como última prioridade. Mas isso é uma visão que eu tenho, tá? Você vai avaliar de acordo com a quantidade de matérias e conforme a sua disponibilidade, tá bom? Então dentro daquele cronograma lá de 24 horas, você vai ver a quantidade de tempo que você tem para disponibilizar e vai dentro de uma prioridade disponibilizar essas matérias. O que a gente vai fazer agora? Eu vou orientar você como é que você vai fazer essa divisão dessas disciplinas dentro do horário, tá? Dentro de grau e importância, como é que você estuda, como é que você faz a revisão e os exercícios, tá bom? Então vou apagar aqui e a gente já volta. Bom, quadro apagado, vamos agora para a terceira fase aqui da nossa organização. Você tem que entender o seguinte, que não adianta você estudar aleatoriamente, o estudo é uma técnica. Por que você acha que tem concurseiro que passa em um monte de concurso? Porque ele tem uma técnica para isso. E essa técnica é o que eu vou passar para você aqui. Como eu falei, já passei em vários concursos. É claro que não passei em todos os concursos aí, mas já passei em vários concursos. E eu elaborei uma metodologia para poder estudar. E é o que eu venho passando para você aqui. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, você tem que elaborar um ciclo de estudo. Não tem um nome específico, né? Então eu vou botar aqui como ciclo de estudo. O que é que você tem que fazer? Estudar. Esse estudar consiste em assistir Esse estudar, ele consiste em estudar mesmo, estudar para aprender. Aqui é onde você vai reter maior tempo, então é onde você vai dedicar maior tempo para poder reter aquela matéria, para poder aprender a matéria. Se você faz um curso presencial, então você tem que prestar maior atenção, se possível gravar aquela aula. E esse estudo em curso presencial não é exatamente o que eu estou falando aqui no estudo, não. Esse estudo aqui é um estudo dedicado para você aprender realmente e reter aquela matéria. Logo em seguida a gente vai entrar numa fase de resumo. Então você vai fazer um estudo apurado para entender realmente essa matéria. Quanto tempo você vai reservar para isso? Pelo menos, o ideal, tá? Entre 30 a 40 minutos. Isso vai variar. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas entre 30 e 40 minutos para você estudar. Aqui você vai assistir os vídeos, aqui você vai ler livros, tá? Ou apostila, os PDFs que os cursinhos preparatórios disponibilizam. E aqui você vai, concomitante, você vai fazer o seu resumo. Dentro do seu estudo, do seu ciclo de estudo, resumo, você vai fazer as revisões. Tem que reservar um tempo para as revisões. Essas revisões, elas vão ser feitas com base no estudo. E as revisões você vai levar aqui, no estudo não, no resumo, tá? E as revisões você vai levar aqui até entre 5 e 15 minutos. Eu vou explicar mais para frente, isso aqui é uma parte importantíssima, tá? Então, estudou, fez um bom estudo, do bom estudo você vai fazer um excelente resumo e a partir dos resumos você vai fazer revisões. Para fixar todo esse material, você vai fazer os exercícios de fixação, tá? Não entra aqui simulados não, tá? Simulados é um caso à parte. O que acontece, como é que você sabe se você está indo bem na matéria ou não? A gente tem que levar em consideração pelo menos a nota 7. Se a gente levar em consideração 70% de aproveitamento, se você dentro de um ciclo de exercícios,
de 100 exercícios, você acertar 50, é sinal que você não está bem nos estudos e nos resumos e nas revisões. Então você tem que voltar, alguma coisa você não está lembrando, alguma coisa você não fixou bem. Se você, a partir dos 70%, a partir do ciclo de estudos, de exercícios aí, levando em consideração aí 100 questões, você acertar 70%, ou seja, 70 questões ali, já considera um nível aceitável. A partir daí é lucro. É lucro. No último concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quem tirou 7 passou tranquilamente. Tá? O ideal é tirar mais, tá bom? Mas a gente vai levar em consideração pelo menos 70%. Para quê? Para que a gente, no momento que a gente for fazer, que vocês forem fazer os exercícios, vocês sabem se vocês estão indo bem ou não. Então vamos fixar 70%, tá bom? Seja lá qual for o número de questões que você vai fazer. Então, dentro desse ciclo de estudo, você tem que levar em consideração isso. 30 minutos de uma determinada disciplina, 40 minutos de uma determinada disciplina de estudo com resumo e as revisões. Então, dentro desse período aqui, você vai levar aí por baixo, 1 hora para uma determinada disciplina, tá? 1 hora por baixo para uma determinada disciplina. E os exercícios que você vai reservar aí, uns 20 minutos, pelo menos, tá? 20 minutos pelo menos. Então, se a gente levar em consideração 1 hora de estudo, confeccionando, estudando, fazendo resumo, revisões, exercícios, vamos botar 1h30. Pode ser mais, pode ser menos, você vai adequar. Então, dentro 4 horas, eu falei que seria um horário bom, o ideal seria um pouco mais, para fechar pelo menos 3 horas, né? Então, seria ideal 4 horas e meia. Então, vamos levar em consideração 4 horas e meia de estudo, porque aí você vai ter 3 matérias, pelo menos, estudando aí dentro de um período de 24 horas. Bom, o que eu quero dar importância agora é as revisões. As revisões é de suma importância. Toda essa parte aqui é de suma importância, mas as revisões é muito importante. Por quê? Com o passado, se você fizer um teste agora, o que você estudou hoje, por exemplo, você está vendo um vídeo. Se daqui a 7 dias você não vai lembrar o que eu falei aqui. Então, cientificamente, o dado que eu estou passando para você é científico. Um alemão, um psicólogo alemão, psicólogo especializado em educação, Hermann Ebbinghaus, acho que é isso, Hermann Ebbinghaus, um psicólogo alemão, lá no século XIX, em torno de 1880, alguma coisa, ele fez um estudo, e desse estudo, para verificar a curva de esquecimento e o nível de retenção que a pessoa tem de um determinado estudo. Ele chegou à conclusão seguinte, como eu falei, é um dado científico, tá? Ele chegou à seguinte conclusão, que tão logo você acaba de fazer um determinado estudo, você já começa a esquecer. E no período de 24 horas, após aquele estudo, você já esquece pelo menos 50% do que você estudou. Então, se no terceiro dia você já não lembra praticamente nada. E dentro de um ciclo de 7 dias, dentro do estudo dele, ele diz que você retém, que a pessoa normal, é claro, retém aí em torno de 20%. Então, se você levar em consideração que você começou a estudar numa segunda-feira, estudou lá 1h30, 1 hora naquela segunda-feira. Na outra segunda-feira, 7 dias depois, você vai lembrar aí pelo menos 20%, não mais que isso. Tá? Aí você vai falar assim, Marcelo, mas a prova é daqui a 6 meses, eu vou lembrar, como é que eu vou lembrar? Aí é onde entra a técnica que esse alemão passou. Ele diz o seguinte, que você tem que utilizar das revisões. Eu vou botar aqui, ó, 24 horas, em torno de 50% de retenção do material da disciplina estudado, né? E depois de 7 dias, você retém 20%. Então é uma curva, chamada curva do esquecimento, tá? E também tem um exercício para reter isso, reter o material estudado. E como é que você faz qual é a didática dele, que ele utilizou? Ele diz o seguinte, que no primeiro dia,
Tão logo você acabe de estudar, você vai fazer, fez o estudo, fez o resumo, você vai fazer uma revisão. Revisão 01. No primeiro dia. Então logo você acaba de estudar, você vai fazer uma revisão. Depois, no segundo dia, 24 horas, você vai fazer a revisão 2. Essas revisões, a primeira revisão, ela leva 15 minutos. Vamos levar em consideração que essa revisão aqui também leve 15 minutos. Com essa segunda revisão, que você já chegou aos 50% segundo o estudo do psicólogo, você perdeu em torno de 50% do material estudado. Com essa segunda revisão, o seu nível, a sua curva de retenção do estudo volta a pelo menos 80%. Então você não cai, você volta a subir. Tá? E ele diz o seguinte, depois, para você, aí o cérebro vai processar aquilo tudo, e qual é a próxima revisão? 7 dias depois. 7 dias. Vai fazer a revisão 3. De quanto tempo? Entre 5 e 10 minutos. Essa revisão. Por isso que o seu resumo tem que ser exemplar. Então, dedique o tempo para estudar e fazer o resumo. Eu expliquei em outro vídeo como é que se faz um resumo. Você tem várias formas de fazer resumo. Palavras-chave, flashcards, fichamento, mapas mentais. E eu dei uma dica bem legal, que é gravar. Você faz o resumo e grava em áudio. Você tem aí o celular, grava aquilo ali em áudio, e no momento que você estiver no deslocamento da sua casa para o trabalho e vice-versa, ou correndo ou fazendo alguma atividade física, você vai fazer esse resumo, vai fazer essa revisão ouvindo aquele material que você gravou no momento da sua revisão aí, tá? Bom, e ele diz ainda que na verdade são 31 dias, mas vamos arredondar para 30. Você vai fazer uma revisão número 4. De 5 a 10 minutos. Por que esse tempo aqui? Porque ele é importante para você organizar. Lembra que a gente falou que tem que ter pelo menos 4 horas e meia de estudo, né? Tem toda aquela atividade que você faz no dia. Depois você tem que levar em consideração a carga horária e a importância das disciplinas que serão cobradas. E o mais importante são as revisões e os exercícios. Então, dentro do seu organograma, você tem que reservar tempo para isso também, para as revisões. Porque não basta só estudar. Você estudar hoje, se você não reservar um tempo em 24 horas para fazer a revisão, não vai ter perdido o seu tempo. Então, revisão é importante. Tem que colocar isso dentro do seu organograma aí de estudo, tá? Do seu fluxograma de estudo, alguma coisa assim. Esse aqui é o ideal. Só que olha só, a gente tem aí, vamos levar em consideração que o concurso tenha 6 meses, né? Seja daqui a 6 meses, por exemplo. Você vai parar em 30 dias? Não, se você parar em 30 dias, entra na curva de esquecimento e aí você vai perder a matéria que você estudou há 30 dias atrás. Então você vai incluir aqui uma revisão com 60 dias, revisão 5. Aqui você pode diminuir para 5 minutos também. Uma revisão com 90 dias. Também de 5 minutos. E aí você vai usar os fichamentos e os áudios, tá? Esses aqui, do primeiro dia, 24 horas, 7 dias e 30 dias é obrigatório. Não pode deixar passar. E os 60 dias, 90 dias, e aí você vai acrescentando mais aí, conforme o tempo de demora para vir a prova, tá? Isso aqui vale para qualquer tipo de estudo, como eu falei. Isso aqui é um dado científico e é comprovado cientificamente que funciona mesmo. Os candidatos que passam... Você acha que os candidatos passam em várias provas como? É justamente utilizando essa metodologia aí. Então, a importância da revisão entra nesse ponto, para você não precisar reservar. Veja só,
Em um dado momento, daqui a 90 dias, você vai estar revisando. Aquilo que você estudou durante 40 minutos, 1 hora, você vai conseguir revisar em 5 minutos. Tá? E atrelado a isso, você vai fazer os exercícios. O exercício é uma forma de revisão, mas ele não entra dentro da revisão, porque o exercício é para você treinar o tempo de que você vai fazer aquela questão, a sua similaridade com a banca, se você realmente está bom, e para você também avaliar o seu desempenho. Levando em consideração, a gente vai levar sempre em consideração a nota 7, 70% das questões. Né? Então, se você acertar 70%, você está bem. Acima disso, é excepcional. Tá? Então, menos que isso, você está ruim, você não fixou a matéria, é sinal que você tem que voltar lá e estudar. E por que o exercício é importante nesse caso? Porque se você tirou, por exemplo, nos seus exercícios aí, 50%, então você não reteve direito àquela disciplina. Então você tem que reservar um tempo maior, que não é revisão, é um tempo para você dedicar ao estudo para aprender aquela matéria novamente. Né? Não é revisão, é estudo. Então nós temos aí estudo, resumo, revisão e os exercícios. Os exercícios entram aí como uma forma de avaliação, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco denso, com muita informação. Então é isso. Se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui na descrição do vídeo. Se quiser mais vídeos parecidos com esse, é só solicitar a gente aí. Um grande abraço, espero que você tenha um bom proveito e te vejo no próximo vídeo.